Olá, meus amigos, olá, irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Sidney Mardones, eu quero iniciar através desse vídeo uma série de outros vídeos nos quais eu irei falar sobre o reino de Deus. Por que eu quero trazer isso? Porque a consciência desse fato do reino de Deus, o seu real significado para nós cristãos, antes de mais nada eu quero dizer que essa palavra é direcionada para os cristãos. Independente de qual igreja, ou independente de qual denominação que você faz parte, isso não é interessante. Se você tem Cristo, se você um dia aceitou a Cristo, é para você essa mensagem. Eu creio que ela vai te enriquecer muito, que ela vai te trazer a sua consciência a maravilhosa herança que Cristo deixou na sua ressurreição para nós cristãos. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios no capítulo 1, a partir do versículo 15. Cristo nos deixou uma maravilhosa herança, e isso é pouco falado sobre isso. E essa maravilhosa herança, ela pode gerar transformação em todas as áreas de nossas vidas, uma vez consciente disso, que nós temos direito a essa herança deixada por Cristo na sua ressurreição. O segundo motivo que eu vou gravar essa série de vídeos, porque eu julgo ser uma das mensagens mais poderosas de transformação, certo? E de fortalecimento de nós cristãos. Eu trabalho com pessoas, eu trabalho com transformação de pessoas há muitos anos, mas eu te confesso, tive vários treinamentos, mas eu te confesso que essa palavra é a palavra mais poderosa para transformação de uma pessoa, certo? De um cristão, de um ser humano. É a mensagem do reino. E o último grande motivo que eu irei gravar essa série de vídeos falando sobre a mensagem do reino de Deus é porque foi uma ordem do próprio Jesus aos discípulos: vai, pregue a mensagem do reino até que eu volte. Ou seja, e essa mensagem ela é pouco pregada, certo? E é por isso que eu quero gerar um destaque especial para que nós possamos entender na sua integridade, na sua totalidade, qual é a grandeza revelada nessa mensagem do reino de Deus. O que é a mensagem do reino de Deus? O que é o reino de Deus? Às vezes eu pergunto a pessoas, o que você entende como reino de Deus? Às vezes até líderes mesmo, espirituais, líderes de igreja, eles não têm uma consciência exata sobre o que é o reino de Deus. E eu quero compartilhar, depois de muito estudo, depois de muita busca, certo? Depois de muita comunhão, pedindo o próprio Deus essa revelação, eu alcancei assim de Deus uma instrução, um entendimento. Eu quero compartilhar esse entendimento que primeiro gerou uma transformação de vida para mim e para todas as pessoas que eu tenho propagado essa mensagem, têm recebido essa transformação, ok? Então fica comigo aí, será uma série de vídeos, uma série de palavras, e eu creio que você vai estar sendo abençoado, vai estar crescendo muito, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar nessa palavra é o que é o reino de Deus. Como eu disse, às vezes eu pergunto às pessoas, elas não têm consciência do que significa isso. E é algo de tamanha importância, nós precisamos ter a consciência dos significados. Então, vamos lá para a mensagem do reino. O que significa, então, o reino de Deus? Antes, vamos entender o que significa a palavra reino. Antes de entendermos sobre a palavra reino de Deus, vamos entender o que significa reino. Essa palavra ela vem do latim regnum e quer dizer, reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei, certo? Um sistema monárquico de governo em que o cargo supremo é unipessoal, é uma pessoa que governa, certo? Um estado ou um país por esse sistema monárquico. Reino quer dizer isso. E uma outra definição bastante clara também é um território delimitado, certo?
dominado por um homem ou por um animal. E quando a gente fala então de reino de Deus, o que é o reino de Deus? Qual é o território que Deus reina? Isso é interessante saber. Qual é o território que Deus governa? Quais são as fronteiras, as delimitações do território que Deus governa? Uma pessoa que relata isso de forma extraordinária é o próprio rei Davi na Bíblia. E por quê? Porque o Davi ele era rei. Ele tinha propriedade nesse assunto. E na ocasião era um rei dominante, certo? E ele então tinha essa noção exata do que significava um reinado. E quando ele fala sobre o reinado de Deus, ele fala de forma extraordinária. Qual é o reinado de Deus e quais são as fronteiras do reinado de Deus? Porque ele tinha fronteiras no seu reinado. Ele tinha o seu território de domínio. Davi tinha o seu território de domínio. Agora ele vai falar então do território de domínio de Deus e o que é o reino de Deus. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 12. Olha que interessante, olha o que Davi fala. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino. E tu te exaltastes por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Aqui ele deixa claro as fronteiras do reinado de Deus. E ele diz uma coisa interessante, que o reinado de Deus é de eternidade a eternidade. Ele não tem início nem fim. Entende a grandeza do reinado de Deus? Ele diz que todo o poder e toda a grandeza, toda a honra, a vitória, a majestade é dele, é de Deus. Do Senhor é tudo quanto há nos céus e na terra. Ou seja, qual é o limite do reinado de Deus? O reinado de Deus é ilimitado, é universal, é sobre toda a criação dos céus e na terra. E ele é exaltado sobre todos e sobre tudo. Ele diz mais: riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder. Contigo está o engrandecer e tudo dá força. Deus só não tem toda a força, todo o poder, quanto também concede a força e o poder. Então a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que o território do reinado de Deus é infinito, entendendo que a terra é um pontinho, é um grãozinho de areia em todas as praias. Quando você olha uma imagem do universo e você olha a terra em relação à nossa captação limitada de parte minúscula do universo, a gente vê um pontinho minúsculo que é a Terra, nesse reinado gigantesco de Deus. Então, nessa Terra, nesse pontinho minúsculo, é que eu quero falar sobre o reino de Deus agora, ok? Então, nós vamos sair agora do reinado universal de Deus, que é sem início, sem fim, certo? O qual engloba tudo, e ele tem todo o poder sobre tudo isso, sobre
toda a criação nos céus e na terra, conforme diz Davi. E agora eu quero focar na terra, que vai nos interessar, o reinado de Deus na terra. E o próprio Davi diz uma coisa interessante no Salmo 115, no versículo 16. Ele diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Ou seja, todo o universo é o reinado de Deus, engloba o reinado de Deus, o território do reinado de Deus. Mas a terra, esse pontinho minúsculo universo, Deus deu aos homens para governar e para dominar. Por exemplo, no Salmo 8, olha o que o salmista diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Faze com que ele tenha domínio, olha bem, faze com que o homem tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo pusestes debaixo de teus pés. Olha o que o salmista está falando do homem em relação à criatura, em relação ao globo terrestre, certo? Ao planeta Terra. Tudo puseste debaixo de teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ou seja, Deus entregou o reinado da terra para os homens, entenda isso. Deus reina sobre tudo, sobre toda a criação universal, infinita. Porém, a terra, ambos os salmistas estão sendo bem claros que Deus entregou ao homem a terra para dominar, certo? Para governar. Agora, olha, um texto principal para esse assunto é na própria criação, certo? Quando a gente olha em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 26, olha o que a Bíblia diz. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, perceba que aqui Deus está confirmando, então, na criação, que Ele entregou o domínio de toda a terra para o homem, certo? Ou seja, estamos falando de globo terrestre, estamos falando de mundo terra, certo? E então esse pontinho no universo minúsculo, a Bíblia está dizendo que Deus entregou para o domínio do homem lá na criação, confirmando o que os salmistas estão dizendo. Então Deus, o que você precisa entender é que o reinado na terra, Deus entregou para o mundo, para ele dominar, para ele governar. Então o reinado de Deus na terra, sabemos que ele reina o universo inteiro, mas na terra, ele entregou esse reinado para o homem, para a sua criação, o qual ele fez a imagem e a semelhança dele. Porém, o que nós devemos entender e que precisamos entender, quando falamos de reino de Deus na terra, certo? É que algo
terrível aconteceu. Isso está registrado no capítulo 3. Eu quero te convidar depois a ler o capítulo 3. Que Deus confiou o reinado, o governo, o domínio da terra ao homem, porém, o homem se permitiu ser enganado pela serpente, pelo mal que já existia. Não cabe a nós agora, certo? Falar sobre esse mal, como ele existiu, ou como ele deixou de existir, em qual foi a procedência dele. Não é esse o propósito desse vídeo. O propósito é a gente saber que o mal já existia. E que o nome deste mal, lá em Gênesis, se chama serpente. Nós podemos considerá-lo como Satanás, ou como a própria morte, que nós iremos ver num versículo que o apóstolo Paulo fala, chama Satanás, ok? Então, nós percebemos aqui que quando o homem peca, quando o homem erra, ele passa por direito legal a Satanás, a serpente, a morte, o reinado, o governo da terra. Aí que os problemas começam a acontecer. Ou seja, essa terra, esse ponto minúsculo universo, que estava sob domínio e governo do homem, que Deus havia entregue, o homem entregue então por direito legal ao domínio de Satanás, por causa da desobediência e do pecado, certo? Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz assim: porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só? De Adão, a morte reinou por esse, ou seja, quem é a morte? Satanás. Ou seja, se pelo pecado de um a morte assumiu o reinado na terra, muito mais os que recebemos a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que por um homem a morte reinou durante todo esse tempo. Satanás reinou durante todo esse tempo até a vinda de Jesus. E por essa abundante graça que foi da morte e da ressurreição de Cristo, aí ele diz assim: nós então reinaremos em vida, certo? Por causa de Jesus, porque Jesus então resgata este reino e entrega novamente a criação ao homem, a igreja dele, certo? Nós vamos falar isso mais posteriormente. E existe um texto também em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, que diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas, ou do domínio das trevas, do domínio da morte, do domínio de Satanás. Ele nos tirou, ou seja, todas as gerações a partir de Adão ficou debaixo do domínio das trevas, porque Deus te entregue o domínio do mundo, certo? O domínio do globo terrestre, o domínio da terra para o homem pelo pecado entregou para Satanás. Então ele diz assim: ele nos tirou desse domínio das trevas de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha que interessante. Então, Jesus, esse segundo Adão, que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele nos resgata desse reino, desse domínio, certo, das trevas, e nos coloca agora debaixo do seu reino, o reino que ele assume novamente, que ele resgata na terra, na sua ressurreição. E a gente vê isso lá quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, quando ele deixa muito bem claro como Jesus reassume esse domínio, certo? Como Jesus resgata
o domínio que foi roubado lá em Gênesis do homem sobre a terra. Jesus então morre, ressuscita e ele resgata esse domínio, retorna para os céus, para estar ao lado do Pai, assume Jesus o reinado universal e coloca o reinado, o governo novamente da terra nas mãos do homem, da criação, da igreja, do corpo de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Efésios. Ele diz assim, quando Paulo vê a fé dos Efésios, certo? E o amor que existia entre os Efésios, ele diz assim, olha que os Efésios eram gentios, não eram os judeus. Era um povo de outra nacionalidade, como nós. E olha o que o apóstolo Paulo diz que estava sobre eles. Olha, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então, quando ele vê que os Efésios estão tendo amor e fé no coração, ele diz assim, olha, não cesso de dar graças a Deus por vós. Eu agradeço a Deus por vocês. Também lembrando-me de vós nas minhas orações. Por que ele orava pelos Efésios? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Pai, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que ele ilumine os olhos do vosso entendimento e vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação. Olha que interessante. Esperança de quem? O que Deus espera de você, depois que Ele te chamou, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus, ou seja, a direita do Pai, acima de todo o principado, de todo o poder, de toda a potestade, de todo o domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, não só naquele momento, mas também no vindouro, ou seja, na nossa época também, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Entenda que o que o apóstolo Paulo está falando aqui é sobre os benefícios do resgate das mãos de Satanás, esse direito legal de dominar a terra. Entenda que antes do pecado do homem, o diabo, ele estava ali, mas ele não tinha domínio, ele não tinha governo sobre nada, ele não tinha direito sobre nada. Mas ele continuava com o seu ofício principal, ele tinha em si o poder de enganar as pessoas, porque ele sempre foi um enganador. Então, ele apenas tinha o poder de persuasão e de enganar. Cabia ao homem se permitir ser enganado ou não. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Depois disso, a morte reinou. Certo? Nós vimos no versículo anterior. O diabo enganou, a serpente enganou, o homem que tinha domínio ganhou esse domínio por direito legal, e esse direito legal veio até Cristo, até a morte, até a ressurreição de Cristo. Só que na ressurreição de Cristo, Deus toma dele essa chave. Que chave é essa? Esse direito legal de domínio na terra. Esse direito legal de governo sobre a terra. Ele arranca das mãos dele e entrega para quem? Para a igreja, para nós, servos do Senhor, cidadãos do reino.
Ele arranca esse governo que era um direito legal e passa a ter direito legal. Jesus, a Bíblia diz que ele foi colocado sobre todo nome que se nomeia, sobre todo principado, potestades, sobre tudo. Sobre todo nome que se nomeia nos céus e na terra, sobre qualquer governo. E assumiu então o governo de tudo novamente. O império, ele se tornou o imperador de tudo, dos céus e da terra. Só que, entenda que o grande segredo está aqui. Esse governo, ele devolve à igreja e ele vai para os céus. E assume o governo e o domínio universal. Mas ele coloca novamente, assim como Deus colocou o governo, o domínio da terra, do planeta Terra, nas mãos dos homens. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu o Senhor aos filhos dos homens. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, 26, deu Deus domínio sobre toda a terra, sobre toda a criação homem. Então, ele resgata das mãos de Satanás, que fez a maior bagunça durante esse tempo, e entrega o domínio por direito legal ao homem novamente, à sua igreja. Ele tira então das mãos de Satanás o direito legal sobre a terra. É isso que nós precisamos entender. O direito legal, e volta a ser quem? Ele volta a ser o intruso enganador. Só que ele não foi tirado da terra ainda, ele não foi aprisionado eternamente, não foi jogado no lago de fogo para sofrer eternamente ainda. Isso vai acontecer na segunda volta de Jesus, aonde será o reino glorioso, a segunda fase do reino, que será o reino glorioso, onde nós não teremos lutas, não teremos choros, não teremos mortes, porque teremos nosso corpo glorificado. Então reinaremos em glória, sem resistência alguma. Será a segunda fase desse reinado de Cristo. Mas nessa primeira fase nós recebemos então novamente o direito legal de domínio, de governar a terra. E esse governo está sobre a igreja. Quem é a igreja? É a reunião dos santos. Nós somos parte, membros desse corpo. Então esse governo está sobre nós, novamente. Nós estamos com esse direito legal novamente resgatado por Cristo. E o reino então foi restabelecido na terra e entregue novamente ao homem. Foi restabelecido, certo, na terra. Deus tomou novamente o governo da terra e que ele tinha estabelecido lá em Adão, e restabelece novamente o reinado dele na terra, colocando o homem como governo para dominar novamente a terra. Colocou sobre a igreja novamente esse governo. E o diabo volta a ser o enganador. Ele vai continuar enganando. E a Bíblia diz que ele enganará até os escolhidos de Deus. Até alguns escolhidos serão enganados. Se você imagina o mundo. Quando eu falo mundo, não estou falando planeta Terra. Eu estou falando mundo no sentido do pecado, o mundo pecaminoso, aqueles que não aceitaram a Jesus, que não faz parte do corpo de Cristo, da igreja, que não são cristãos assumidos, que não estão incutidos no reino de Deus restabelecido na terra. Então esse reino foi restabelecido, por isso que João o evangelista prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus até vós. E o próprio Jesus diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus é restabelecido na terra. Quando Jesus faz a última Páscoa, ele diz assim: olha, muitos aqui não morrerão e farão a próxima ceia, a próxima Páscoa, já no reino de Deus. Por que muitos não morreriam? Porque ali teve um que morreu. Um dos que morreram, que estavam ali, foi Judas, certo? Que traiu Jesus, ele morreu, se suicidou. Então, a próxima Páscoa já estaria no reino de Deus estabelecido. E aonde esse reino de Deus, quando esse reino de Deus foi estabelecido na terra? Quando Deus retorna e restabelece esse reino de Deus na terra? Para que esse vídeo não fique tão longo,
certo? Cansativo, nós vamos abordar esse assunto do restabelecimento do reino. Quando isso aconteceu? Quando essa promessa aconteceu, que Jesus disse, olha, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus já está entre vós. Já está entre vós. Então, Jesus ali representava o reino de Deus. Mas ele não diz que está em vós. A versão da Bíblia que diz que está em vós é a versão atualizada, falando dos nossos dias. Mas na versão original daqueles dias está, porque Jesus já tinha recebido o Espírito Santo em forma de pomba no batismo. Então ele fala, já está entre nós. O reino de Deus já foi estabelecido em mim, já está em mim e eu estou entre vós. Mas agora ele irá estabelecer o reino de Deus na terra, em nós. E eu quero te convidar que no próximo vídeo eu vou falar sobre quando foi esse restabelecimento do reino de Deus na terra, como posse, novamente. E quais são essa maravilhosa herança que o apóstolo Paulo diz que temos nesse reino de Deus. Lembra que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas são diversos benefícios que, uma vez consciente desse reino que já foi estabelecido em nós, na terra, por Jesus Cristo, reconquistado e restabelecido, nós temos diversos direitos. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. Sobre essa herança maravilhosa que nós temos direito. E como nós iremos nos apropriar, nós iremos nos beneficiar dessa grandiosa e maravilhosa herança, tendo a consciência que a partir de agora, como cristãos, somos legítimos cidadãos do reino de Deus aqui na terra. Somos representantes e embaixadores de Cristo nessa terra, com direito legal de usufruirmos de todos os benefícios dessa grandiosa e maravilhosa herança que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve aos Efésios. E como nós iremos desfrutar dessa maravilhosa herança que irá nos beneficiar em todas as áreas de nossas vidas. Como nós iremos entender isso? Como essa consciência irá nos fazer entender que nós temos direitos conquistados por Cristo, maravilhosos direitos para termos uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida alegre, mesmo neste mundo de caos, até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, aonde teremos a segunda fase desse reino, que será o reino glorioso, sem lutas, sem resistências, sem o mal, sem choro, sem morte. Ok? Que Deus te abençoe gloriosamente e já te convido a ver o próximo vídeo, ok? Já procurar o próximo vídeo. Eu já peço para você estar compartilhando esse vídeo, essa mensagem que transforma a vida para os seus amigos. Coloca nos seus grupos, certo? Coloca nos grupos dos quais você participa, manda para os seus familiares, para que a gente possa unir as forças, unir a nossa fé e contagiar as pessoas com essa mensagem tão poderosa de transformação. Me ajude a propagar. Também inscreva no canal para que você seja notificado das próximas informações, dos próximos vídeos, para que você seja grandiosamente abençoado, ok? Que Deus te abençoe grandiosamente. Você me ajude a propagar essa mensagem poderosa de transformação, para que nós possamos nos apossar e nos alegrar nessa gloriosa, grandiosa e abençoada herança que Cristo conquistou na sua ressurreição, como cidadãos
do reino de Deus, ok? Que Deus te abençoe, Deus nos abençoe grandiosamente e até o nosso próximo vídeo.